No episódio de hoje, no projeto Nossa Comunidade da UFAM Parintins, vamos mergulhar na importância das toadas decoloniais no documentário Amazônia Afro-Ameríndia, que destaca o boi garantido como uma resistência e representação da identidade dos povos amazonenses. As toadas do boi-bumbá promovem reflexões sociais e políticas, ressaltando a cultura afro, cabocla e indígena. Decolonialismo é uma ação de enfrentamento ao colonialismo. Colonialismo nada mais é do que a perpetuação de todos os males inaugurados no processo de colonização do nosso continente, em particular do Brasil. Esses males se manifestaram e se manifestam de diferentes formas, principalmente no etnocentrismo, numa cultura eurocentrada. E essa sociedade inaugurada com os invasores que aqui chegaram foi uma sociedade que estruturalmente se tornou racista, reproduzindo essas ideias também patriarcais, que até hoje nos impactam e impedem que a gente de fato possa construir um avanço civilizacional. Então, ser decolonial é exatamente fazer enfrentamento à colonização do pensamento. E nada melhor do que utilizar a educação e principalmente a cultura e a arte para desconstruir mentes, reflorestando com ideias, sobretudo valorizando os povos originários, os povos africanos que aqui deixaram seus descendentes, uma cultura riquíssima que deixa de ser valorizada por conta desse pensamento. O folguedo do boi-bumbá, assim como outros folguedos, ele reverbera, ele repercute os anseios da sua comunidade de referência. Então, o garantido, ele vai surgir onde? Ele vai surgir numa área alagadiça, chamada Baixa do São José, e quem está lá são os excluídos, são os negros, os pobres, caboclos, os indígenas que tiveram que se refugiar também, aqueles que não tinham espaço na sociedade. Então, quando eles se organizam no folguedo do boi, para ganhar voz, eles começam desde lá, colocar nas apresentações, e aí vem as toadas, porque as toadas elas são o suporte de toda a apresentação, aquilo que eles vivem. Então, começa ali, no início, a exaltação ao boi, ao cotidiano do caboclo, aquele discurso bucólico, a morena, a lua, mas aos poucos eles vão se sentindo mais à vontade para começar a falar de coisas que são do seu dia a dia. Aventureiros de outras terras, do meu povo que chamou Paraná, Paraná, Paraná. Como assim nos viram para enviar até as terras de Zupana, o feitiço do olhar. Desceram proteção dessa floresta, lutando se não dá. Antes de caçador, meu canador está em média do velho Andirá. E várias coisas foram romantizadas ou silenciadas. O terreiro, onde se brincava, por exemplo, virou curral, porque o terreiro remetia aqui às religiões de matriz africana, que não podiam, naquele momento, se colocar, porque a Igreja Católica, ela meio que domesticou o Alto do Boi. Então, ao longo do tempo, você vai, a cada vez mais, essas questões vão entrando nas toadas.
você tem um aprofundamento ali nos anos 80, quando você vai ter ali o surgimento dos slogans, que antes não era tema, era slogan. E ele começa, né, já o início, falar dessa coisa da escravidão, né, da situação do índio, aquele discurso colonial de que os europeus chegaram aqui e que foram recebidos de bom grado e que os índios abraçaram essa chamada civilização, né, aquele discurso da fábula das 3 raças. Né. Então o que ia para as toadas era o que se ensinava nas escolas. A gente vai ter ali uma entrada desses temas ambientais e indígenas como um discurso, não ainda como uma denúncia muito forte, mas como um registro, trabalhando muito mais assim o direito de ser. E eu coloco que há um ponto de inflexão aí, que é 2018, quando uma recém-constituída Comissão de Arte decide colocar um tema que classificaram na época como político. E o que era político? Nós propusemos o tema Alto da Resistência Cultural. E acharam que era um tema político. Isso, olha, é político, é verdade. Mas o Garantido sempre foi político. Que aí trouxe esse debate, né, do protagonismo que as mulheres já têm na Baixa do São José desde o nascedouro, porque a Baixa do São José antes era a Baixa da Xanda. A Xanda é a mãe do Lindolfo. É ela que põe o Lindolfo no colo e conta as histórias, né, para ele. E se não fosse ela, ele não tinha feito boi. É um divisor de um momento anterior, onde a gente tocava em assuntos críticos para a sociedade e do dia a dia de forma mais leve, e para um outro momento onde a gente passou a tocar, ou como dizer assim, botar o dedo na ferida de coisas que precisam ser ditas. O mestre Câmara Cascudo, ele sempre diz que o folclore está em movimento. Ele se transforma, ele se adequa às necessidades da comunidade de referência. E no festival tem sido assim. Cada transformação, de cada momento que você possa escolher, dessa trajetória aí de 100 anos do Garantido, ela acontece por força dessa comunidade que está em volta. Então o futuro do Garantido é estar do lado dessa comunidade. Né? Os anseios dessa comunidade têm que estar na arena também. Tem que reverberar isso. Porque senão o fogueiro acaba. Quando um grupo de compositores, né, que hoje se denomina os baiais, com uma formação crítica, eles começam, né, a mostrar coisas que estão acontecendo, que estão abaixo desse manto verde, desse discurso, né, do ambientalismo, né, que se estabeleceu, mas que não se toca em questões muito sensíveis e que a comunidade do Garantido e do Caprichoso vive. A nossa parceria, ela iniciou justamente comungando com o mesmo pensamento, né? Nós precisávamos trazer as nossas ansiedades e colocarmos nas nossas toadas, levantando as nossas bandeiras de luta. Então os baiais, quando surgiram, eles já surgiram com ideias revolucionárias, trazendo essas novas mensagens que o festival precisava. A musicalidade mudou, então a gente entendeu também que o contexto daquilo que era apresentado na arena também poderia mudar ou dialogar com o cotidiano que a gente vive, com a realidade que a gente vive social. A gente traz também para o festival a forma com que a gente entende que aquilo tem que ser explicado, claro, sempre dentro do contexto folclórico daquilo que o festival permite. Então, o festival tem regras e a gente trabalha essas regras, a gente entende qual é o caminho que deve seguir para a construção dessas músicas, estuda os outros festivais para ver como foi a visão dos jurados e também entende que a arte é uma fala espontânea, o artista, o compositor, a gente pode falar daquilo que a gente tem necessidade de expor. Então a gente continua contando a história, na verdade mostrando várias faces de uma mesma história, mas com uma musicalidade muito mais identitária daquilo que a gente vem construindo no nosso festival.
Não existe um padrão, uma regra, uma metodologia totalmente engessada, fechada de compor. Né? A gente depende muito da inspiração, mas também da transpiração. E transpirar, né, para se fazer obras decoloniais, é preciso sim se colocar na posição de educador, né, de investigador, de pesquisador e partir em busca, né, dessas informações, desse conhecimento de forma científica, né, e permear nas nossas obras de maneira tradicional, porque a gente tem que, na verdade, não tornar a nossa festa uma festa fria, né, tecnicista, mas uma festa, uma manifestação, como sempre foi, alegre, espontânea do povo, mas sem abrir mão de politizá-la. A gente ainda tem muitas questões a falar, algumas o boi abraça, outras não, que é normal, sempre buscando viver o agora, o que está acontecendo no mundo, qual é a realidade, principalmente brasileira, para que a gente traga essa visão, como eu falei, aos poucos. A gente não consegue empurrar tudo, porque até para ficar mais entendido é bom estar desfacelado, dividido essas questões para que cada um tenha sua vez, sua voz. A própria resistência que a gente encontra dentro do festival estimula cada vez mais os baiais a marcar sua posição. É muito importante. O nosso trabalho é um trabalho cultural, o nosso trabalho é um trabalho de aprendizado. As nossas toadas são pesquisadas pelas universidades, as nossas toadas são discutidas no âmbito escolar. Então, essa contribuição que os baiais, com essas toadas revolucionárias, essas toadas que trazem, né, uma temática diferente, essas toadas que nós vimos fazendo, desconstruindo todas essas histórias fictícias, ela é muito importante. Então, são diversas vias que a gente busca justamente para engrandecer o festival, agradecer o Garantido e trazer musicalidade mais universal daquilo que a gente vem tratar. Eu acredito que os baiais têm muito a contribuir ainda com o Festival Folclore de Parintins. Do velho mundo vieram com ânsia de riqueza e glória. Novo mundo conquistaram e fizeram sua história. 5 séculos se passaram de dominação, abandono, massacre e sofrer. Hoje nós nos perguntamos, vamos celebrar o quê? A amistosa recepção, resposta com morte e terror. Para eles não existia pecado além da linha do Equador. Serão heróis nacionais ou cruéis assassinos os que rezavam em latim ao ouvir toques de sino? Impuseram uma nova ordem, injustiça social. Liberdade, igualdade virou luta, resistência, ritual. E se tornou uma obra muito reconhecida, né? E a gente fica feliz porque não é só fazer uma toada e mandar para lá, já está no CD oficial ou na festa. A gente participa de edital, né? Edital com escolha democrática, que uma série de toadas se disputam, né? Estarem no CD oficial de cada ano. Quero a verdade na história, por isso canto a minha versão. Qual será a verdadeira? Descobrimento ou invasão? Foram heróis nacionais ou cruéis assassinos que rezavam em latim ao som de toque de sinos. Impuseram uma nova ordem, sem justiça social. Liberdade, igualdade, virou luta, resistência, ritual. Quilombolas da Amazônia é uma toada de ritmo e melodia mais africanizada. A gente buscou referências nesse sentido, ouvindo, buscando quais instrumentos fariam um diálogo melhor com a batucada, com o arranjo da música. E dentro dessa concepção, viajando no que a própria letra diz, porque a letra traz ritmos afros, aqui da Amazônia, que são feitos aqui na Amazônia como carimbó, como onça de pega, como o próprio marabaixo, o próprio boi-bumbá também, batucada, que vem do batuque. Então, esses ritmos, eles têm essa influência afro. Então, a gente buscou trazer essa sintonia para construir não só a letra, que fala dos quilombos da Amazônia, né, como uma figura representativa que está presente e que muitas vezes o festival nega
a presença do negro. Ele é como se ele não tivesse feito parte. E o próprio fundador do Boi Garantido é um negro Lindolfo. Então, nessa música, a gente traz essa sonoridade mesmo desses ritmos daqui da região que tem essa influência afro. Navega nas águas do nosso rio mar, Iripecu, Madeira, Trombeta, Negro, Tapajós, Andira. Sou do São José, São Benedito, Beneguete, sou do Carimbó, Lundu, Siria, é do Bocodão de Pássaro, Marambiré, Marabaixo, Iriboiumba. Bom, a construção da toada etnias, ela vem muito anteriormente à construção da musicalidade dela no álbum do Boi Garantido. Ela nasce em 2015 para 2016, ainda com o nome Etnias em Celebração, onde a gente construía ali um processo de dinâmica entre índios, indígenas, negros e caboclos. Então a gente foi entendendo que esse caminho ele poderia ser muito mais voltado à questão do próprio festival, que é aquele projeto que eu falei, que os baiás sempre falam, de trazer algo novo, que eu diria contemporâneo, na própria linguagem, na própria nomenclatura do que os povos indígenas vêm trazendo, porque a gente é acostumado a falar tribos, acostumado a falar índios, e o etnias traz justamente essa desconstrução, ela constrói, desconstruindo um caminho que vinha sendo falado, tribos indígenas, que tá até hoje no regulamento que tem que ser falado, mas a gente traz o etnias, que é como eles gostam de ser chamados, etnias indígenas ou povos indígenas. Minha dança é de luta e vitória, o meu canto é de força e de glória. Minha luz vem do sol e da lua, minhas mãos se estendem às tuas. Minha dança é de luta e vitória, o meu canto é de força e de glória. Minha luz vem do sol e da lua, minhas mãos se estendem nas tuas. A intolerância religiosa é uma das manifestações mais perversas do racismo estrutural, que, como eu falei, chega ao Brasil com os europeus, né? E se perpetua nos dias de hoje, pelo colonialismo. E a gente tem dados na sociedade, né, que a gente reflete do porquê de tanta intolerância, né? São exatamente as religiões de matriz africanas que são, a maior parte das vezes, vítimas de intolerância religiosa, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa dentro do festival. A gente trata dessa questão mesmo da verdade, daquilo que a gente... Às vezes muita gente se esconde da realidade que a gente vive, ou que a gente tem, e são pessoas que estão lado a lado com a gente. Então nada mais, nada menos, a gente traz essa verdade que está aqui, a gente está convivendo. E na ocasião, eu lembro que a gente teve a oportunidade de trazer uma grande liderança, né, que tem o seu trabalho reconhecido, tanto acadêmico quanto de movimento social, reconhecido mundialmente, que é o professor pós-doutor Ivani dos Santos, né, que veio, né, para Parintins e participou na arena desse momento, que foi um momento muito rico, né, amparado, né, no momento negro. Em miscigenação, colorindo a minha canção, meu boi é o mito da resistência, da vanguarda e da tradição. De preto, dança e procissão, como de santo, levamos e baixas. Tem reza, oferenda e cura, povo encantado e orixá. Rogai por nós em liberdade, Jesus, Cupã ou Oxalá. Grandeza é ser diferente, se unindo pra vencer. Em 1785, o soldado Henrique João Vickers, soldado português, escreveu, como a academia diz, o primeiro poema épico aqui na nossa região. E esse poema, chamado Muraida, o Triunfo da Fé, ele correu o mundo anunciando a vitória dos europeus sobre os gentios, sobre os selvagens, né? E o nome era Muraida, o Triunfo da Fé.
Muraida porque foi a vitória da fé cristã sobre os indígenas Mura, conhecidos por serem tenazes canoeiros, guerrilheiros das águas, né? Mas a história não foi bem essa, né? Os Mura, a exemplo do Munduruku, foram uma das poucas etnias daqui da nossa região que não foram derrotadas militarmente, belicamente. Elas tinham tanto potencial, tanta força, né, de combate, que precisaram negociar com as mesmas e garantir os seus territórios. Então, fazendo essa reflexão, eu decidi propor aos companheiros Muraida, o Triunfo da Flecha. Aí vem ele! Preparados! Aí vem ele! É o triunfo da flecha, do grande arco da guerra, da resistência, moralizada em defesa da terra. É o triunfo da flecha, do grande arco da guerra, da resistência, Concorrendo ao item 12! A gente poderia fazer uma toada valorizando as mulheres, reconhecendo o trabalho histórico importante das Rosas Vermelhas, das madrinhas do Boi Garantido. Mas na conjuntura daquele ano aconteceu o assassinato de Marielle, né, uma liderança, uma expoente da política brasileira, internacionalmente reconhecida, e foi quando eu apresentei aos companheiros a proposta literária de Rosas Vermelhas, né? Mas colocando a figura de Catirina, né, como a mãe de todos nós brincantes de Boi-Bumbá. A Catirina é uma figura invisibilizada. Então a gente oportunizou exatamente essa negra, porque essa negra Catirina, ela tem tradicionalmente no alto do boi o desejo de comer a língua do boi, mas como mulher preta ela tem outros desejos. E os desejos de Catirina são os mesmos, como diz a toada, de minha mãe, minha irmã e minha filha, pelo fim da violência, do machismo e da homofobia. São desejos de Dandaras, Marielles e Marias. Escute com muita atenção, outros desejos de Catirina são os mesmos de minha mãe, minha irmã e minha filha, pelo fim da violência, do machismo e da homofobia. São desejos de Dandaras, Marielles e Marias. A partir daí a gente traz questão do machismo, do empoderamento feminino. Sai de Rosas Vermelhas falando disso e vai para a Revolução das Cunhãs também, mostrando, identificando. A gente vai seguindo esse pensamento e mostrando outras histórias, outras visões de mundo. As nossas toadas não podem só tratar o indígena de forma romântica. O festival ele tem que se atualizar. Inclusive, se a gente se propõe a valorizar os povos indígenas, que a gente possa cada vez mais se aproximar de seus ideais, desse clamor, dessa luta, e que nós possamos nos aliançar a essa luta. Foi o que nós buscamos fazer, apoiando a Marcha das Mulheres Indígenas, que já chega se posicionando de maneira decolonial, porque o machismo e o racismo foram trazidos com essas ideias coloniais que querem se perpetuar. Revolução das Cunhãs, luta e festa matriarcal, Em defesa do território, corpo e espírito ancestral. Somos a floresta, somos a floresta, de peito aberto e punhos fechados, unidas contra a violação. Toada Terra Livre é uma toada necessária, que naquele momento a gente já analisava a conjuntura política e percebia que de diferentes formas os inimigos da vida estavam fazendo enfrentamento, né? E aí o refrão diz: sou Mapuche, sou Ipala, Guajajara, sou Tupi, os vermelhos do Araguaia, Copenaua e Raoni. O povo Mapuche é um povo indígena do Chile, e o Chile naquela altura estava protagonizando uma grande resistência, né, por uma reforma democrática em sua Constituição, por avanço nas políticas públicas,
E a bandeira daquele movimento era exatamente a bandeira indígena, que todo o povo, né, todo o movimento social, né, herdou para si como símbolo de luta e resistência. E a Uipala é o símbolo da resistência dos povos indígenas de Abya-Yala. A gente chama Abya-Yala para América, né? A América, inclusive esse nome homenageia um genocida, né? Que foi Américo Vespucci, que matou milhares de indígenas no nosso continente. Então os povos indígenas preferem chamar de Abya-Yala. Então é exatamente a bandeira, né, Uipala, cheio de quadradinhos coloridos, né, que teve origem lá, né, no povo Inca, na civilização Inca, que hoje é herdada, né, pelos povos indígenas de Abya-Yala para resistir. Então foi a forma também da gente dar relevo a essa resistência decolonial da América Latina como um todo. Nenhuma gota de sangue a mais, nenhum direito a menos. Quem se junta pode mais tornar forte o pequeno. A pátria marca de óleo, de lama e veneno. Pede ecologia, que esse fogo não mate meu verde e nem queime a democracia. E a gente tem que sempre entender que a toada, ela sim é expressão de alegria, de divertimento, de entretenimento, mas sobretudo é um patrimônio cultural que deve expressar e defender, né, a cultura como um bem cultural, né? A cultura como um bem cultural a ser democratizado. Então a gente busca sempre esse conhecimento, esse olhar empírico, esse olhar humano sobre as questões culturais, sobre as etnias, sobre as personalidades. Então a gente meio que vai buscando aquilo que o mundo vem trazendo de conhecimento. E se é uma festa do povo, né, folclore. Folclore quer dizer o costume do povo, né? É o que a comunidade decide realizar, festejar. E ela deve sim ser instrumento de luta, de resistência, de forma alegre. Então, o Boi-Bumbá é isso. É um espaço onde a gente se diverte, brinca, mas também oportuniza como trincheira de luta, né, de expor o nosso pensamento, as nossas vontades, os nossos sonhos. São várias possibilidades que esse futuro nos traz, tanto de conhecimento e como o mundo vai estar daqui a alguns anos, como o festival vai estar. A gente acredita que muita coisa já vai estar diferente. A gente plantou aqui, junto com outros também, com outros compositores, plantou e a gente espera lá na frente, quem sabe, ver outros compositores, outros artistas também trazendo essa mensagem, essa contribuição com a cultura de um modo social, de um modo cultural, de várias e diversas possibilidades de se trabalhar a arte. Então é pensar dessa forma, que a toada é um instrumento importantíssimo de fazer enfrentamento às mazelas da contemporaneidade, em particular, né, o colonialismo que quer se perpetuar com seus males. No velho mundo vieram com ânsia de riqueza e glória. Novo mundo conquistaram e fizeram sua história. Kariwa, 5 séculos tribais de dominação, abandono e sofrer. Hoje nós nos perguntamos, vamos celebrar o quê? Amistosa recepção, resposta com morte e terror. Não existia pecado além da linha do Equador. Ultra equinote alenon pecari. Quero a verdade na história, por isso canto a minha versão. Qual será a verdade?
Ao analisar as toadas do Boi Garantido, percebemos a riqueza da cultura afro, cabocla e indígena, que resistem e se reinventam ao longo do tempo. A decolonização das toadas do Boi-Bumbá revela a importância de valorizar e celebrar a diversidade cultural, promovendo a inclusão e o respeito às diferentes identidades. Que possamos continuar refletindo e valorizando a pluralidade cultural de Parintins e de todo o Brasil. Até a próxima!